Muita gente tem problema na hora de comprar um vinho. Às vezes você se depara com aquela imensidão de garrafas ali e você não sabe direito o que escolher. Quando vai lá e pega uma garrafa, olha aquele rótulo e não entende nada que está escrito ali, você não sabe que uva que é, da onde que vem. Então fica nesse vídeo até o final para eu te ajudar a entender melhor os rótulos do vinho. Olá, amante do vinho. Bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e hoje eu vou te ajudar a decifrar os rótulos dos vinhos. E você vai ver no final desse vídeo que não tem nada de muito especial, nem nenhuma mística na hora de você entender o que ele está querendo te dizer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E eu tenho uma pergunta para você. Você sabe qual é o rótulo mais antigo já registrado? Fica até o final do vídeo que eu te respondo essa e você vai ter um assunto para debater nas suas rodas de vinho e degustação. Então, basicamente, o rótulo ele existe para te passar algumas informações. Isso não só do vinho, qualquer produto, né? Ele vai estar ali para te ajudar. O que acontece é que às vezes acaba te atrapalhando no quesito do vinho. Então, o que eu vou fazer aqui é simplificar para você conseguir entender o que o rótulo está te trazendo. Primeiro, eu acho importante a gente definir duas coisas: velho mundo e novo mundo, na questão do vinho. Isso tem muito a ver com a questão até da colonização, na verdade, né? A Europa seria o velho continente, o velho mundo. Então a gente pode trazer esse paralelo para o mundo do vinho, porque basicamente é o continente que produz vinho há mais tempo, enquanto o novo mundo são os países que produzem vinho há menos tempo. E aí entra Brasil, China, Chile, Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, enfim, todos os países que não estão na Europa são o novo mundo do vinho. Os países europeus, velho mundo. Por que eu estou falando isso? Porque os rótulos do velho e do novo mundo costumam seguir padrões diferentes. E por que isso acontece? Por que esses padrões são diferentes? Como eu falei, a Europa já produz vinho há séculos, na verdade há milênios. Mas da forma que a gente conhece, mais moderna, a questão das garrafas, rótulos, alguns séculos. E algumas dessas propriedades que produzem o vinho, elas se especializaram em determinado tipo de uva, ou em determinado corte de uva, né? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre corte ou blends, assemblage, misturas de uvas que são uma característica daquela produtora ali, daquela família que muitas vezes é familiar, vai passando de geração a geração, fazendo o vinho daquela forma, naquela mesma região. Imagina que você vive na Europa e conhece a propriedade dos Amadori, por exemplo. E os Amadori produzem aquele tipo de vinho há séculos, há várias gerações. Então eles não precisam no rótulo dizer essa uva é feita em tal proporção ou de tal maneira. Eles simplesmente colocam, por exemplo, vinho dos Amadori. Ou se o nome da fazenda é Fazenda da Uva. Eles colocam vinho da Fazenda da Uva, porque dá a entender que já faz tanto tempo que produzem aquele vinho, que quem comprar aquele vinho sabe que é o vinho dos Amadores, sabe da qualidade, sabe o tipo de uva que usa. Então não precisa se provar, o tempo já provou que aquele produtor é bom ou que aquelas características são encontradas naquele vinho, o que não acontece no novo mundo. Eles ainda têm que se provar. Isso eu estou falando há algum tempo atrás. Hoje não, hoje o novo mundo já se provou, várias propriedades já são reconhecidas até pelo nome. Mas o que eu estou falando aqui é que na tendência, quando se começou a produzir vinho no novo mundo, principalmente para conquistar o produtor, não adianta você colocar lá que isso aqui é um vinho feito na casa do Silva. Porque ninguém nem costumava consumir esse vinho fino, entendeu? Esse vinho de origem europeia ali. Então o que acontece? Você coloca lá o nome da uva. Por exemplo, Malbec ou Taná. Porque daí, se você tem um consumidor novo e que geralmente ele procura mais por uma uva. Isso acontece muito com quem está começando a tomar vinho, né? Primeiro eu quero experimentar a Malbec, depois eu quero experimentar a Taná, depois eu quero experimentar a Cabernet Sauvignon. Você não vai atrás de cortes complexos. Você começa com o simples, com as variedades, você vai entendendo o que cada uma representa e daí vai, né, no degrauzinho assim crescendo na complexidade. Então os vinhos do Novo Mundo, os rótulos do Novo Mundo, vão direto assim, ó, pá, é tal uva. Claro que vão ter outras informações além da uva, mas o que eu quero trazer aqui é que vinhos do Velho Mundo, nos seus rótulos, não costumam trazer o tipo da uva. Isso é uma característica de vinhos do Novo Mundo. E essa é a principal diferença entre os rótulos desses países europeus para países não europeus. Você já pode ir se ligando. Hoje em dia, nos mercados, nas lojas especializadas, eles costumam separar por país. Então fica mais fácil de você perceber. Mas caso você não tenha nenhum tipo de norte assim na hora de escolher o teu vinho, se você quer um vinho de determinada uva, é melhor você ir para Novo Mundo porque vai estar mais evidente no rótulo qual é aquela uva. Se você quer um vinho do Velho Mundo, às vezes você já vai ter que conhecer a região ou a propriedade ou até mesmo o nome do vinho para saber o que você vai estar tomando ali. A não ser que você não se importe com o tipo da uva, só queira experimentar mesmo. O rótulo, inclusive, como eu falei, ele pode trazer o nome da uva, ele pode trazer o nome da região. Alguns vinhos, inclusive, têm o seu nome próprio, porque eles já são consagrados, ou então eles querem se consagrar porque o enólogo ou a produtora
sabe que existe uma qualidade ali, existe um potencial, então o vinho é batizado, ele tem o próprio nome dele. Porém, acaba criando uma barreira. Se a pessoa não conhece aquele vinho, ele vai só olhar e procurar algum tipo de uva assim no rótulo, não vai encontrar nada, pode ser que não pegue. Aí que é importante você estudar a respeito do vinho. Eu comentei em outro vídeo aqui também no canal. Quando você começa a estudar vinho, você começa a ver geografia, começa a ver história, começa a ver vários pontos que também te ajudam a ler rótulos. Mas calma que você não precisa ser nenhum especialista e nenhum grande estudioso. Com essas dicas que eu estou te dando aqui, você já vai conseguir matar a charada sem muitos problemas. Outra coisa interessante também é que os rótulos costumam mudar de país para cada legislação, o que pede ou não pede no rótulo. Por isso, muitas vezes no contrarótulo dos vinhos aqui no Brasil, costuma ter um adesivo colado, né, do rótulo original, porque precisa estar em português, precisa trazer algumas informações que a Anvisa pede, o mapa, enfim. Mas o rótulo da frente, o principal, não o contrarótulo, ele costuma sempre trazer a graduação alcoólica, né, vinhos mais ou menos alcoólicos, costuma trazer o volume, que na maioria das vezes, né, 750 ml nas garrafas padrões, costuma trazer também a casta da uva, se é Novo Mundo ou não, se é Velho Mundo, o nome da propriedade, o nome do produtor. Algumas vezes vai estar em outro idioma, vai estar em alemão, francês, italiano, espanhol, português, de Portugal no caso, que pra gente não é nenhum desafio, mas você tem que começar a entender que os vinhos, principalmente do Velho Mundo, não vão te trazer a informação ali na cara, tipo, é tal uva, eles vão trazer a propriedade. O que nada impede que você pegue teu celular, dê uma procurada ali e, tipo, é muito fácil encontrar essa informação hoje em dia. Existem tanto aplicativos especializados quanto também no próprio Google você acha essa informação muito fácil. Outra informação que o rótulo pode ou não trazer é a questão da safra. Muitas vezes vai ter um ano ali, né, 2019, 1950, 2022. Este ano é o ano em que a uva foi cultivada e colhida, certo? Não é que você guardou, daí produziu o vinho e é o ano que o vinho está saindo para o mercado. Foi o ano em que as uvas foram colhidas. E o que acontece quando o rótulo não traz essa informação? Muito provavelmente é uma mistura de vários anos. Pode ser um blend, né, como eu já falei aqui em outro vídeo do canal. É uma mistura de uvas de diferentes anos, então não necessariamente você precisa ter uma safra. E nos vinhos do Velho Mundo, geralmente você pode encontrar a palavra vintage acompanhando a data, que nada mais é do que a safra que aquele vinho foi colhido, ou então non vintage, que significa que ele não é safrado, que ele é uma mistura de vários anos diferentes. A parte disso também tem rótulos que são verdadeiras obras de arte. Eu não vou mentir, eu já comprei vinho pelo rótulo. Se às vezes eu estava em dúvida entre 2 ou 3 vinhos assim do mesmo país e eu vi o do rótulo mais bonito, chama atenção. E não tem nada de errado nisso, eu acho que é um tipo de investimento a mais que o produtor fez na hora de produzir aquele vinho, de deixar a garrafa bonita, arrumadinha. Tem rótulos que realmente são incríveis, tipo, dá vontade de você guardar a garrafa ali porque é uma obra de arte. E se você está gostando do vídeo até aqui, está aprendendo bastante coisa, a informação está sendo relevante, deixa o teu curtir, considere se inscrever no canal para aprender mais sobre vinho e vamos continuar. E olha só que curiosidade interessante. Você sabe por que nos rótulos dos vinhos você não tem as informações nutricionais? Por exemplo, questão de vitamina, gordura, calorias, do modo geral? É porque, como o vinho é uma bebida alcoólica, de maneira geral, não é visto como algo que você consome diariamente, em teoria. Ou será que não? Então, teoricamente, você não precisa das informações nutricionais de algo que você, teoricamente, só consome de vez em quando. Apesar de que sim, existem alguns vinhos com rótulo que trazem a questão da informação nutricional. E só para deixar aqui meio claro, né, para você não ficar tão perdido, geralmente a questão da caloria está muito associada ao álcool, à graduação alcoólica do vinho e também se ele é suave ou seco. Geralmente os vinhos suaves eles costumam ter mais açúcar, consequentemente mais calorias, mas eu falo melhor disso num outro vídeo aqui no canal. E se você está aqui até agora, deve estar querendo saber qual é o rótulo mais antigo que se tem registro. Em 1922, foi encontrado na tumba do menino rei Tutankhamon, datados de mais de 1.300 anos antes de Cristo, vinhos tintos guardados em ânforas que tinham lá o registro deles, dizendo qual era o produtor, qual era a safra, o tipo da uva, tudo isso que é muito parecido com os rótulos atuais que a gente tem na questão das informações. Então já faz muito tempo que o vinho ele é atrelado com um padrão de qualidade. Bem interessante, né? Essas são algumas informações relevantes que vão te ajudar a entender um rótulo na hora de você comprar um vinho, ou até mesmo se você ganhou um vinho e quer entender um pouco mais sobre ele. Como eu disse, a internet está aí para te ajudar a saber detalhe por detalhe, mas já no primeiro momento, você batendo o olho e vendo essas informações, já vai conseguir entender um pouco mais sobre vinho.
Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esquece de conferir se está inscrito no canal, deixar o teu curtir, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo, e até a próxima. E se você está gostando do vídeo até aqui, as informações estão sendo úteis, considere se inscrever no canal para ficar sabendo cada vez mais. E se você está gostando do vídeo até aqui, as informações estão sendo úteis para você, considere se inscrever no canal, que tem muito mais por aqui, tem muito conteúdo bom. E se você está até aqui agora, deve estar querendo saber qual é o rótulo mais antigo. Em 1922, foi descoberto na tumba do menino rei, Tutankhamun, que tinham vinhos tintos lá guardados e rotulados em questão do nome, da safra, do ano, enfim, eram rótulos que podem ser considerados tão atuais quanto os de hoje em dia. E eles são datados de mais de 1.300 anos antes de Cristo. Então, desde aquela época, já se tinha um controle da questão da qualidade do vinho produzido, aonde que ele foi produzido, para saber se pode continuar tendo